Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019. Estamos iniciando mais uma edição aqui no Facebook e também no YouTube, nas redes sociais, do programa Hora da Notícia, que é retransmitido todo dia, de 5 às 7 da manhã, aqui na Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. No primeiro momento, já estiveram aqui nos estúdios os colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. E nós retomamos agora, incluindo nas redes sociais, na segunda parte do programa. E a gente retoma já nas ondas da Rádio Assunção, assim que terminarem os comerciais. E de início, como sempre, agradecer àqueles que colaboram com o nosso programa, ajudando a ampliar a audiência nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo. Fizeram isso ontem a Ana Pinto Rodrigues, o Márcio Pompeu, a Sandra Cabral, o Aristeu Henrique, a Sandra Cordeiro, o Antônio Teles Carvalho, a Ana Pinto Albuquerque, o Olavo Souza, Bivar Guimarães, o Elton Pereira, Henrique Costa e a Mara Nunes. E agora a gente já vai voltar aqui nas ondas da Rádio Assunção de Fortaleza. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 6h35, voltamos já com o Luciano aqui na nossa bancada, Augusto Saldanha no ar, no áudio, no mestre do som. Luciano, bom dia. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes aqui da Assunção. Sempre que eu chego aqui, o ar-condicionado mexe com o meu nariz, né? Minha respiração. Bom dia para o pessoal que também retransmite o nosso programa nas web rádios, como a Web Rádio Interativa Metro, do Elton Pereira. E quem já está aqui ao vivo, né, como o Arcanjo Cunha, o Olavo Nunes. Aqui muita gente já subiu aqui os nomes que eu consegui caçar aqui, pescar. Arnaldo Mota, o Ladislau Oliveira, o Jesus Alves, o Henrique Costa, Elisani Frota, Flávio Cavalcante, Jesus Alves, Fidelis Veloso e o nosso colega jornalista Pádua Martins. Grande abraço a todos vocês. Pádua, muito gente boa, brilhante jornalista. Trabalhei com o Pádua lá no Jornal Povo, ele na política, né? Historicamente era sempre conversava, então ele foi tudo política. Legal. Luciano, você que enviou, rapaz, você que enviou aí o artigo do Leonardo Boff. O Renato meteu o ralho até chamar Não tenho paciência com essas coisas, não. Não discute esse negócio para mim, não, porque eu não perco tempo com essas bobagens do Leonardo Boff. Se eu baixar um pouquinho esse vídeo para cá, fica mais visível aqui no Facebook. Não gosto, não gosto. Nunca concordei com a teoria da libertação dele, tá entendendo? Causou um estrago no nome da Igreja Católica, uma interpretação marxista do Evangelho, querendo dizer que Jesus Cristo querendo insinuar que é luta de classe naquela época, que Jesus Cristo era um revolucionário, coisa nenhuma. Jesus veio para cá o amor, nada a ver com luta de classe, com marxismo. Uma mistura que nunca deu certo, que em boa hora ele foi silenciado pela igreja. Eu acredito que Jesus Cristo foi um grande revolucionário, mas não nesse viés, né, que querem dar. Foi um grande revolucionário do amor. Né? É um cara que revolucionou. Essa palavra revolucionário, que isso você leva, sabe? É porque criou uma carga conceitual, né, diferente, né? Mas ele fez realmente uma grande revolução, porque todas as religiões diziam na época que você fazer o bem a quem ele faz, né? Tratar os outros da forma como você trata, né? E Jesus chegou com a grande mensagem revolucionária de amar a quem te faz mal, né? Então, essa foi a grande mensagem revolucionária de Jesus. E nessa carta que eu enviei a título, porque foi um ouvinte que me enviou, né? E eu enviei para vocês, que eu achei que iria causar indignação e a população não saber. Bom dia, Lincoln Chaves, do Café Patriota. Aliás, eu estive ontem lá numa reunião. Quando cheguei, não pude entrar com o Uber, né? Aí eu decidi, não, você para o carro aqui que eu vou falar com o policial. Eu vou caminhando, estava interditada a rua. Era suspeita de uma bomba, então era uma falsa bomba. Agradecer também a briosa polícia, né? Legal esse adjetivo, né? Mas a heróica polícia cearense, porque a gente vê, pode ter uma bomba, pode não ter. Então eu acompanhei os procedimentos. Primeiro chegou a polícia e disse, olha, enquanto o gato não chegar, ninguém libera nada, porque tem uma suspeita de bomba, tem que chamar os especialistas. Depois o gato chegou, saem os dois policiais, né, um com escudo, outro mais atrás, e vai um cão, né, coitadinho
do cão vai ser primeiro a isca, né? Se ele tem essas bombas de aproximação, que explode quando você se aproxima. Então, o próprio Ducão chegou, foi lá e cheirou a mala para lá e para cá, então, bom, já não seria bomba de aproximação. Depois, se veste o cara, parece um astronauta, se veste com aquela coisa lá, vai lá, mas ele está arriscando a sua vida, né? Porque você não sabe ali se tem a bomba mesmo, se tem a bomba, de que dimensão é essa bomba, então ele está colocando a sua vida em risco, em prol da sociedade. É bom quando fala do GAT, que hoje a gente teve uma boa notícia aqui daqueles policiais. 8 já estão nas ruas, né? Não deveriam ter ido deixar de trabalhar, principalmente nesse momento em que a sociedade está num combate para não ficar refém da bandidagem. Aí vem esse que, na verdade, não foi o boss, né? Boss, não quero falar a palavra, não sei, mas aquilo que o Ciro falou, né? O Leonardo Boff como se fosse um abaixo-assinado, né? Se solidarizando. Na verdade, viu, para fazer justiça, eles começam falando que estão solidários à população do Ceará, de Fortaleza, que estão sendo vítimas de ataques criminosos. Depois... A ideia é sempre assim, ele faz primeiro isso aí, né? Faz um floreio para dizer um absurdo. E é revelador e assim, emblemático dessa situação. Eu vi um vídeo, quando a polícia chega numa dessas cidades, o que aconteceu? O governo mandou fechar essas cadeias que estavam no interior, cadeias que eram provisórias, que não eram boas mesmo, que estavam, na verdade, ajudando a fazer mais atos criminosos da bandidagem. Então, o governo, de imediato, numa ação de emergência, fechou essas cadeias e, obviamente, transferiu os presos. Você não ia soltar os presos, né? É óbvio que não. E você viu lá o papel de uma agente penitenciária e mais ao lado de um advogado, em querendo impedir o trabalho da polícia. O policial, olha, você me perdoe, ela gritando, e o policial dele diz, olha, eu estou aqui cumprindo ordem. Ela, eu também, e tem a lei de execução penais. Não está vendo que ali era uma emergência, né? E nessas emergências, eu não posso antes fazer uma logística e enviar para cada uma das famílias e dizer, o seu preso, filho, namorado, marido, está sendo indo para o local tal. Não, ali é uma emergência, questão de guerra, e tinha que manter a sigilo mesmo para onde é que aqueles bandidos estavam indo, porque a gente tinha que acabar naquele momento, cercar todas as formas a bandidagem para evitar aqueles ataques que ainda continuam, diminuíram, mas ainda continuam. Aí vem a grande preocupação desse pessoal, assinado também por um cearense. Padre Manfredo era um dos nomes que estava lá, viu? Padre Manfredo estava lá, assinando, se solidarizando, que o governo cearense tem que combater, não, mas não pode ferir os direitos humanos. Os direitos humanos é que não podem estar nessa trincheira contra a sociedade cearense. Tem todo o direito de defender os direitos dos presos, e todos eles devem ter também. Mas cuidado quando usar a Bíblia, né? Ele usou lá uma frase, duas frases que eu achei estranhas, está no documento, subscrito pelo Boff. E o Boff não só subscreveu, mas está fazendo um pedido, um apelo para que todo mundo subscreva. Aquelas coisas que o Demetrio já tinha até anunciado aqui, antecipado aqui, em defesa da bandidagem. Usa duas frases. Uma é uma frase que está em Lucas, dizendo que Jesus veio para libertar os presos, para levar essa mensagem de libertação dos presos. Não custa ao Frei Boff, que é um intelectual, não tem como dizer que ele não é, entende Bíblia, se deixar levar por uma citação literal. Ah, Jesus foi liberar os presos, então ninguém deve ser preso nas penitenciárias. Não, ele veio libertar os presos dessas prisões ideológicas. Aqui você está agrilhoado, Leonardo Boff. Jesus veio para libertá-lo e o senhor está preso. Então é nessa metáfora, Jesus sempre trabalhou muito por metáforas. Então não é uma prisão física. Assim, quando ele mandou Francisco construir igrejas, e ele queria levantar tijolos. Não, era a igreja espiritual que Jesus, a mensagem para Francisco. Assim como a mensagem do Evangelho de libertação dos presos, de quem está preso, de quem está nessas horrorosas de que não quer ver. Aí usa uma outra frase, uma frase de Isaías, o grande profeta Isaías, o profeta da justiça social, que diz que não haverá paz sem justiça. Olha só que frase maravilhosa. Aliás, essa frase já foi usada até numa campanha da fraternidade da Igreja Católica. Ele quer usar isso no não há justiça, não há paz sem justiça. Seja, é óbvio, mas a prisão é uma das formas de justiça. Ele é desonesto intelectualmente.
Exatamente. Não, Isso é desonestidade. não, você falou de uma palavra que ela desvia. Isso é desviar. É você pegar um texto e usar fora de contexto. É o que muita gente chama de heresia. É quando você pega uma palavra da Bíblia, tira do contexto e usa contra a própria mensagem cristã. Então, não há paz sem justiça. Tudo bem. Mas como é que você faz justiça deixando criminosos fora das cadeias? Deixando os criminosos para cometer mais crimes? Que justiça ele está defendendo, né? O próprio Deus pune. O cerne da religião é a punição. Se você não ficar de bem com a igreja, você vai para o inferno. Há uma punição maior do que essa daí. É claro que Jesus quer a todos, quer que todos se convertam. Você defende a sua família, se possível, até matando o intruso. Está lá no segundo, no Velho Testamento. E é obrigado a deixar a sua família ser sujeita a uma ameaça, uma violação. Tem que se defender. Tem que se defender. Então, é lamentável, porque eu entendo o que aquilo quer dizer, mas a ênfase que é dada, né? Olha, mas isso aqui foi uma questão emergencial. Que se fosse uma questão rotineira, corriqueira, de o tempo todo, as famílias não sabem onde estão os presos, isso não acontece. Aconteceu agora com o fechamento das cadeias, é uma coisa emergencial. Já já cada uma das famílias vai saber onde é que está cada um dos seus presos. E a sua família tem também o peso, tem que ter a solidariedade, é claro. Não é só porque o cara está preso, é um animal, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E, se possível, voltar melhor para a sociedade. Mas não é assim, Frei Beto, né? Frades, não quero usar essas palavras, mas são frades que estiveram muito, como vocês já disseram aqui, ao lado de pessoas que estavam cometendo crimes contra a sociedade brasileira. Estavam defendendo ladrões até pouco tempo e ainda hoje berram por Lula livre, né? Olha, essa questão, porque eu não queria nem me meter nisso, mas os beneditinos têm uma história. É preciso que as pessoas entendam muito os contextos das coisas. O Frei Beto, ele é fruto, e parece que ele não se libertou, vou agora parodiar o brilhante Luciano, dos grilhões, das amarras ideológicas e dos vínculos ideológicos que ele fez lá nos anos 60, porque um grupo de frades beneditinos se compadecendo do sofrimento de alguns brasileiros que, lamentavelmente, passaram a agredir o Estado Nacional como terroristas ideológicos e que aí, vamos pôr a verdade dos fatos, não queriam democracia no Brasil, queriam uma ditadura de esquerda, onde, inclusive, os religiosos são os primeiros a ser punidos. Eu não entendo como é que esses religiosos católicos, que se bandeiam por esquerdismo e, muitas vezes, por vermelhismo dos comunistas, porque uma das maiores vítimas do comunismo é a igreja. Basta ver o que houve em Cuba e o que houve na União Soviética sob a égide do Stalin, que padres foram torturados e mortos, porque ousavam rezar a Santa Missa. E era banido isso do Estado ateu decretado pela ditadura da União Soviética, do comunismo, do leninismo, stalinismo, marxismo. O Estado ateu. O Estado ateu. Padres foram mortos. Eu não entendo como é que religiosos ainda ficam com esses vínculos, com esses grupos esquerdistas. O Beto é de uma ordem dos beneditinos que, naquela época, usou o mosteiro para esconder terroristas procurados pela polícia. E muitos lhe pagaram um preço alto em relação a isso. Um desses terroristas protegidos era o Carlos Marighella. Não era ninguém, ele não era uma pessoa, não era um brasileiro, era um terrorista que pegou em arma para derrubar o regime e implantar uma ditadura de esquerda comunista no Brasil, sob o beneplácito desses frades. Então, esses frades, eles flertaram com a ilegalidade, com a criminalidade, em nome do suposto direito de proteção a essas pessoas, que eles viam lá algum versículo da Bíblia e entendiam eles como também pessoas que eram perseguidas por um ideal que era nocivo na nacionalidade brasileira, que nunca foi um ideal da brasilidade, o comunismo, muito pelo contrário. A nação brasileira nunca quis comunismo, nunca. Nós repelimos a intentona comunista, nós repelimos o Partido Comunista e nós repelimos a tentativa de comunização do Brasil naquele movimento da época do governo do João Goulart. Então, infelizmente, esses padres veio a redemocratização e eles não rompem esses vínculos, continuam com isso. E com essa narrativa que não dá mais para aceitar. Porque durante os anos todos, inclusive, que o PT teve no governo e o Frei Beto foi guru do Lula,
Em nenhum momento, como bem lembrou o Ciro, ele se posicionou em cima da roubalheira petista que já aflorou e já está provado e comprovado. O meu amigo Lincoln Chaves está dizendo, Luciano, compartilhe com a gente sua experiência de ontem com a ameaça da bomba. Eu já falei aqui um pouco, Lincoln, mas eu gostei de lembrar. O Lincoln é um dos que estão à frente lá do Café Patriota. É um café muito simpático, um local muito acolhedor, e acolhe pessoas que têm um pensamento mais ligado ao conservador, né? Por causa disso, esse café também é vítima de pessoas horrorosas, que eu cheguei a ver comentários idiotas, estúpidos, né? Agora estou lembrando e fazendo essa conexão, que alguns diziam assim, olha aí, Comando Vermelho, olha aí, GDE, como se estivesse pedindo para que houvesse um atentado contra o café. Pois é, para você. Por quê? Porque são pessoas de esquerda, e a esquerda é assim, elas acham que só o pensamento delas, boa parte da esquerda, tá? Só o pensamento delas é que deve sobreviver. E que deve ser assassinado, né? Ou profissionalmente, ou até literalmente, aqueles que pensam diferente. Você disse aí, na União Soviética, então, que matavam os padres e matavam os seus adversários. Então, eu vi isso nas redes sociais. Gente com perfil em rede social, fazendo comentário, criticando o Café Patriota, porque seria um pensamento diferente do dele, né? Porque é um pensamento conservador, um pensamento de direita. Né? E por que não? Qual é o problema? Acaba de ser eleito. Não pode, não. Né? Acaba de ser eleito no Brasil um presidente, uma pessoa que é conservadora, liberal na economia, conservadora nos costumes, e é de direita. E a sociedade brasileira toda sabia das suas ideias e avalizou esse pensamento. Então, esse pensamento, na verdade, é majoritário na sociedade brasileira. Então, tinha que ter respeitado. Então, tem essas pessoas que diziam, ficavam com esses comentários, né, que eu não gostaria de repetir, mas já que teve essa conexão. Aí, ontem, essa bomba era colocada quase que em frente, quase que de frente do Café Patriota. O Café Patriota fica na Santos Dumont, quase com a Praça Luísa Távora, ali com a Carlos Vasconcelos, e aquela mala, né, que onde poderia ter uma bomba, estava no outro lado da rua, próximo ali, no muro, próximo da parada de ônibus. Então, como é que a gente tem paz? De novo, aquela história, não há paz sem justiça, né? Então, o cearense não está em paz. Eu vejo aqui a Vera Martins dizendo paz para os cearenses. Ela foi uma das que acompanharam o vídeo que eu postei ontem, fiz uma live na hora, né, mostrando a ação dos nossos policiais. Então, a gente não está vivendo em paz. E é nesse momento que a gente está combatendo aquilo que querem tirar a nossa paz, é que a gente não pode concordar com essas coisas. E, de novo, dizer, a polícia... E, enfim, a gente já tinha falado aqui. Essas que estão agora usando esse terror psicológico, né, como o Renato já citou aqui. Joga naquela... Diz que tem uma bomba, você vai atrás, não tem a bomba, mas mobiliza a polícia, tira a rotina, quebra a rotina da cidade, tira a paz do cidadão, deixa a população apreensiva, porque pode explodir. É aquela história do lobo, né? O garoto fala, lá vem um lobo. Não, não tem um lobo. Lá vem um lobo, não tem. Até uma hora vem um lobo, e aí não teve como se defender. Então, a polícia está correta, tem que fazer o tempo todo, não pode achar que isso é bobagem, porque a qualquer momento pode realmente explodir. Não estão aí para brincadeira. Haja vista o que a polícia encontrou de explosivos na bandidagem por aí. Então, é isso. Todo apoio à polícia, todo apoio a quem está fazendo valer, para ver se a gente tem paz nesta cidade, para ver se a gente tem paz nesse estado. Todo apoio. E nós não vamos encontrar a paz sem que a sociedade se abrace e irmane com as forças policiais. É nós, o Estado, a cidadania contra os bandidos. Eu queria que abrir um parênteses e parabenizar o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, pela feliz ideia de nominar a Areninha da Vila Betânia, na Parangaba, Regional 4, que vai inaugurar hoje, às 6 da tarde, com o nome do radialista, grande comentarista esportivo, Sérgio Pinheiro, que morreu no dia 4 de janeiro agora. A Areninha já está pronta, com grama sintética, rede de proteção, alambrado, iluminação, arquibancada, depósito, vestiário, acessibilidade, paisagismo. O entorno do campo foi qualificado, ganhou iluminação pública com luz branca, parque infantil, quadra poliesportiva, transformando numa área recreativa naquela região da Parangaba, mais precisamente na Vila Betânia. É um projeto que a Prefeitura faz, as Areninhas, que urbaniza e requalifica campos de futebol em bairros com alto índice de vulnerabilidade social.
O Sérgio Pinheiro, que trabalhei com ele na Empo do Povo, querido amigo, que se foi, nasceu em Jaguaribe, em 1943, Raimundo Sérgio de Queiroz Pinheiro, e se transformou ao longo do tempo num dos maiores comentaristas com aquela sua voz rouca, característica. Nos deixou aos 75 anos, deixou a esposa, Maria Luísa, que eu conheci, a filha dele, que também conheci, e 2 netos. Então, parabéns à Prefeitura pela lembrança, parabéns ao prefeito Roberto Cláudio pela lembrança. Foi uma decisão do prefeito, do gabinete, de denominar a Areninha com o nome de Areninha Radialista Sérgio Pinheiro. Eu acho que tem tudo a ver, é um local de prática esportiva. O Sérgio é um homem identificado com o esporte, com o futebol, mais precisamente. A lembrança extremamente válida e positiva. Parabéns à Prefeitura. Certíssimo. Mais que justo. Deixa eu trazer aqui um gracejo para vocês, que o nosso querido Luiz Sérgio Santos publicou no Facebook. O que é socialismo? Socialismo, você tem 2 vacas. Qual é? Você tem 2 vacas. O governo toma uma e dá para seu vizinho que não tinha nenhuma. Isso é o socialismo. Comunismo. Você tem 2 vacas. O governo toma as 2 e dá você diariamente um pouco de leite. Fascismo. Você tem 2 vacas. O governo toma as 2 e vende para você o leite. Nazismo. Você tem 2 vacas. O governo mata você e te toma as 2 vacas. Burocracia. Você tem 2 vacas. O governo toma as 2, mata uma e joga fora o leite da outra. Democracia. Você tem 2 vacas. Vende 2 para o governo, se muda para a cidade e arruma um emprego público. Chegando ao fim. Anarquismo. Você tem 2 vacas. Mata as 2 e faz o churrasco. Capitalismo selvagem. Você tem 2 vacas. Vende uma, compra um touro e o governo toma os bezerros como imposto de renda. E no PT? E o petismo. Sua vaca sumiu. Ninguém sabe, ninguém vê. Não, agora eu sou capitalismo. Você tem 2 vacas. Você faz elas produzirem leite, monta uma empresa, ganha dinheiro, gera emprego e fica rico. O capitalismo é isso aí. Há a possibilidade de você empreender e ganhar dinheiro com o seu próprio negócio. Claro que se um governo atrapalhar. Eu estou, inclusive, vou trazer aqui, André, amanhã talvez eu traga, para a gente discutir um pouco, depois o Luciano pode até entrar, um livro que foi me presenteado pelo Eduardo Diogo, que foi secretário de planejamento do Ciro Gomes. Sim. E o Eduardo passou 4 anos nos Estados Unidos fazendo um doutorado e um pós-doutorado dele. E culminou com a eleição do Trump. Ele escreveu um livro maravilhoso que começa, eu tô no primeiro capítulo, ele está fazendo toda a história dos pais da nação, de como foi fundada a América do Norte, Estados Unidos. E vai culminar com a eleição do Donald Trump, por que o Trump ganhou a eleição, embora as pesquisas davam o contrário, e os entendidos aqui do Brasil, que não entendem bulufo dos Estados Unidos, diziam que a Hillary Clinton estava com a eleição batida com mais de 60%. Ela perdeu no colégio eleitoral, porque a eleição lá é diferenciada. Ele relata, né, como é interessante o nascimento da nação americana. George Washington, o desprendimento dele, que poderia ser até rei dos Estados Unidos, não quis. Como surgiu a história dos 2 mandatos, e não mais do que 2, que só entrou na Constituição em 53. Mas o George Washington deu o primeiro exemplo, ter ficado 10, 20 anos como presidente dos Estados Unidos, só quis 2 mandatos. Quer dizer, uma série de freios e amarras que a sociedade cria, que a sociedade é quem domina o Estado, e não o contrário. Que belo país os Estados Unidos da América do Norte. Podia fazer um pouquinho aqui, se vocês me permitirem, mídia, né? Falar sobre isso. Vocês não queriam falar, não sei porquê, né? Propaganda do governo? Não. Sobre, por exemplo, hoje está na Folha, coluna do Nelson Sá, Globo critica a entrevista da Record com o filho do presidente. Tremenda dor de cotovelo, né? Porque a grande ex-poderosa Globo sempre foi a referência, né? Sempre quando alguém queria alguma coisa, ia para a Globo, e a partir da Globo ecoava por todas as outras mídias. E os presidentes sempre Hoje lá, né? Hoje é o contrário. E a Globo critica a entrevista da Record com o filho do presidente, dizendo que não foram feitas as perguntas, critica todas as perguntas foram o Casói, né? Porque o Casói respondeu, viu? No Fantástico foi lida uma nota crítica. Pois bem, aí vamos criticar um pouco o jornalismo da Globo, né? Até hoje, a Globo, a gente já falou aqui sobre o Lauro Jardim, uma barrigada. Um jornalismo barrigada é um erro crasso que você comete de informação. Sempre que há uma barrigada, no outro dia os jornais estão se desculpando. A Globo, até hoje,
E não era só o Globo, eram as organizações Globo. Fizeram uma blitz para tentar derrubar o Temer. Eles acreditavam que o Temer cairia com aquela blitz, né? Que ninguém iria resistir à Globo. A Globo já não tem mais tanto poder, nem quando mente descaradamente, como fez no caso contra o Temer, em cima de uma informação até hoje não absorvida como irreal pelo Lauro Jardim, o mesmo que está de novo trazendo os vazamentos do COAF contra o Flávio Bolsonaro. Então, Globo, também faça o seu meia-culpa. Outra coisa em termos de jornalismo. Enfim, ontem eu tomei uma surpresa quando, ao chegar em casa, já na metade do Jornal Nacional, está o Jornal Nacional fazendo uma ampla reportagem sobre os 27 deputados que estão encalacados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa investigação precede a do Flávio Bolsonaro. Quando esses deputados estavam sendo investigados, o Bolsonaro não fazia parte da lista. E a Globo jamais tinha dado. E olha, não é só deputado de baixo clero, não. Estava lá o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, Pitiani, do MDB, que hoje está na cadeia respondendo aí. Eu dei aqui os números, inclusive, números... O atual, que é um do PT, e até então ninguém se falava. Números assombrosos. Lá no início, assim que chegou esse negócio, eu trouxe a relação aqui, dizendo, olha, em termos de número, o do Fabrício, não tinha nem o Flávio Bolsonaro ainda na história. Tinha só o assessor dele, que era o Fabrício. O Fabrício era o 17º, eram 22 investigados. Ele era o 17º em termos de valores. Depois o relator ampliou para 27 deputados, e aí incluiu o Flávio Bolsonaro. Ontem, o Ministério Público, dizendo, ao se defender das acusações do Flávio Bolsonaro, que ele disse que o seu sigilo foi quebrado e que teria que ter com autorização judicial, eu vejo o jornal Globo, naquela sua coluna de fato é fake, mentindo. Mentindo. Porque ele dá assim, o Flávio Bolsonaro disse que precisa de autorização judicial. Aí o jornal Globo diz, é fake. Não, não é fake. Porque se fosse fake, o senhor Marco Aurélio Mello não teria feito várias decisões nesse sentido. O ministro Marco Aurélio Mello entende que essa informação do COAF só pode acontecer sob autorização judicial. Então, se há pelo menos um ministro, eu não sei dos demais, eu estou citando esse caso porque eu pesquei e tenho certeza disso, que há decisões, e está no jornal O Estadão de ontem, se há decisões de um ministro da Corte Suprema com esse entendimento, não pode o seu jornal, O Globo, se arvorar numa coluna em que se diz que vai dizer se é fato ou fake, dizer que isso é fake. Então, isso é mau jornalismo. Não poderia. Se o Globo podia dizer assim, não é bem isso, porque tem lá aquela história, é fato, é fake ou não é bem isso. Então, no mínimo, o jornal tinha que dizer, não é bem isso. E colocar esta informação aos seus leitores, que há pelo menos um ministro na Corte Suprema que pensa de igual forma ao que o Flávio Bolsonaro disse, que o seu sigilo bancário foi quebrado sem autorização judicial. Há uma lei aí do COAF, é uma lei administrativa, que ele pode partilhar essas informações. Mas há pelo menos um ministro da Suprema Corte que diz que isso é inconstitucional e já tem jurisprudência dele. Ele já tomou decisões nesse aspecto. Então a Globo tem que fazer também uma meia-culpa. Aí eu vejo na Folha de São Paulo, a Folha não está mais fazendo jornalismo, está fazendo campanha, né? Então tem um editorial da Folha falando sobre as explicações do Flávio Bolsonaro. E entende corretas até. A matéria da Folha já esqueceu, já deixou de lado, já está dizendo assim, olha, o dinheiro que ele amealhou aí foi antes dele ser empresário. Ontem o nosso querido André estava com essa indagação, né? Olha, mas ele não disse. Então está dito aqui, desde ontem tinha, só não estava nos jornais, né? Ele é sócio de uma franquia da Copenhague, lá no Rio de Janeiro. Ele é empresário, ganha mais dinheiro, o dobro ou o triplo do que ele ganha como deputado. Olha só o que é a ressalva do editorial da Folha de São Paulo. Aliás, você também fez essa ressalva ontem, André. Sim. Faltou esclarecer, quer dizer, o resto ele deu por esclarecido, certo? Se faltou esclarecer isso, nós vamos dizer aqui, o resto está esclarecido.
faltou esclarecer por que preferiu fazê-los, os depósitos, fazê-los picados, se poderia ter depositado tudo de uma só vez no caixa do banco, ou buscado formas mais simples para receber os valores. Não diz que formas mais simples são essas, né? Eu te dar um dinheiro em cash, para mim... Quer saber o seguinte, é crime depositar em caixa É uma do forma banco? assim. Não, eu já estava pensando, faltou a Folha sugerir um projeto de lei dizendo é proibido depositar em caixa eletrônico, né? É um projeto de lei que diz os bancos devem tirar os caixas eletrônicos. O próprio Reinaldo Azevedo dá a resposta disso daí, quando ele diz que é um espanto porque os depósitos foram feitos tudo rapidamente um atrás do outro. Aí a resposta. Por causa da facilidade. O tempo que ele iria perder numa fila de banco é muito maior do que ele simplesmente estar ali no caixa eletrônico e só meter os envelopes. E é um atrás do E outro outra, mesmo. É assim pois que faz é mesmo. isso que você se não bota o faz. envelope, vai lá pro fim da fila. Vai não. tomar um cafezinho para depois Pelo voltar. amor de Deus. Então, isso é o normal que acontece. Então, trazer esse... Ah, e por que não esclareceu isso? E outra, é uma questão de opção. E tem mais outra. O cara, quando vai para ali, não vai se esconder, não. Primeiro, estava depositando na conta dele. Segundo, ele está ali, todo mundo que vai à banca e vai à caixa eletrônica sabe, tem várias câmeras te filmando. Então, qualquer um que pudesse... uma coisa criminosa, é só buscar. Olha o horário em que foi. Não quer saber, não, porque ali foi para esconder quem estava depositando. É mesmo. Com toda essa tecnologia, basta você clicar ali, tem câmera direto. No próprio caixa eletrônico tem uma câmera olhando para você. Todo caixa eletrônico tem uma câmera olhando para você. E fica tudo registrado, né? Com essas câmeras de rua. Eu não estava gravando. Está tudo gravado. Então, se você quiser esconder quem está depositando, não vá para a caixa eletrônica, não. Mande numa caixa de celular, É bom lembrar numa que caixa de uísque. cada caixa eletrônica daqui tem uma câmera. Viu? É isso que eu estou te dizendo. Eu acabei de dizer. Toda quem vida quer se esconder não vai para a caixa não vai para a eletrônica. caixa eletrônica. E se quer saber quem depositou, tem lá o horário. Então, neste horário, a câmera estava olhando para essa face aqui. E hoje todo mundo tem reconhecimento facial também. Então, por favor, esse é o editorial. Aí a Folha traz a matéria, dizendo... Aí, comprador, olha o que a Folha diz. A matéria, como houve uma comprovação, não merece destaque, né? Porque desfez uma tese da Folha. Então a Folha vem trazer agora... Aí ele amealhou o dinheiro antes de ser empresário, levantando... Faz umas coisas. A empresa diz que quem tem essa franquia só vai retirar o que investiu dentro de 2 anos. Portanto, rapaz, é um negócio que também não se sustenta. E faz numa subtítulo... Comprador confirma a versão de Flávio sobre dinheiro vivo. Quem faz jornalismo... Essa é a manchete, seria a manchete principal. Seria a manchete principal. Mas não, a Folha não dá Não, importância à explicação. nem manchete foi uma coordenada. Foi Ela uma não quer coordenada. explicação, ela quer manter... Manchete deu o Estadão, fazendo jornalismo. Manchete de página do jornalão. Isso não é jornalismo. Do Estadão. Comprador diz ter pago parte de imóvel em dinheiro vivo. É isso, que é o que disse o Flávio. Então, corrobora aquilo que o Flávio Bolsonaro disse. E ele disse, ainda mais o cara falou, eu fui pagando. Não, por que você pagou em dinheiro? Porque eu também estava fazendo ali, era transações. Eu tenho esse dinheiro, fui comprado na planta, eu quero esse imóvel, olha, vamos trocar, fizeram uma permuta, tu me dá tanto de dinheiro, eu dou mais um imóvel, apartamento, fizeram essa troca. Está aqui a parte do dinheiro que eu já tenho, eu vou receber aí e vou te pagar. À medida, então, estou colocando na versão cara, do comprador. À medida em que ele recebeu o dinheiro, foi dando esse dinheiro. À medida que foi recebendo dinheiro em cash, foi passando para o Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro. À medida que ele ia recebendo, ele jogava nos envelopes e depositava na sua conta. Quem quer esconder dinheiro, se fosse dinheiro de corrupção, não depositaria na conta, não faria aquele tipo de depósito. Então, eu acho que está explicado. Corroborou essa informação de ontem, que muita gente, Luciano, baixa a cabeça, não é isso mesmo, você tem cuidado. Eu digo, amigo, vamos argumentar. O argumento é o que está nas manchetes. Não, amigo, então você não tem argumento, né? Você ecoa argumentos terceiros. Eu, com base nas informações e analisando as informações, tentando ser o mais imparcial possível, porque a gente nunca é, ninguém é neutro aqui, ninguém é completamente imparcial, não existe isso, né? É um mito. A gente tenta ser o mais objetivo possível. A gente pode dar até o contraditório, mas parcialidade do dentro daquilo que eu imagino que seja. Eu não vou querer convencer você e nem vou ter que expor o seu pensamento. Eu exponho aqui o meu pensamento. E é isso que a gente faz todo dia. Eu continuo a respeito do assunto.
Eu continuo, não, isso é bem rápido. Rápido como um depósito no Caixa Eletrônico. Exatamente. Dentro da Assembleia do Rio de Janeiro tem caixas rápidos, também tem agência bancária. Poderia ter sido em agência bancária. Sobre isso, eu continuo. Não, cara, foi na agência bancária. Essas caixas eletrônicas que ele depositou é dentro da agência bancária. Entra na agência, na boca do caixa. Enfrentar uma fila na boca do caixa. Não seria tão heterodoxo. Não, mas eu entro... Mas o eletrônico no Caixa Eletrônico também não é heterodoxo. Sabe quantas vezes eu não me lembro uma vez que eu fui na boca do caixa. Nem eu. Eu entro na agência... Eu não vou em boca de caixa. Ninguém vai. Eu tenho uma boa fila de boca de caixa. Só você. Eu só vou quando é obrigado. É porque o André tem uma mania, ele gosta de ir na boca do caixa. Mas é um problema dele. Não, aí, é opção. Acho que o normal é opção. Eu dele. não vou, eu entro, você entra, você vai para shopping, aí tem lá a agência bancária. A primeira parte da agência é os caixas eletrônicos. Aí tem uma outra porta. Eu não passo daquela porta. Eu não passo daquela caixa eletrônica. A Caixa Econômica aqui do banco do shopping. Eu não passo daquela outra porta. Eu fico ali, resolvo tudo nos caixas eletrônicos. Eu tenho uma conta poupança naquela Caixa Econômica ali perto da Assembleia. A gente entra logo, é os caixas eletrônicos. A outra porta é que a agência. Eu não entro. Todos os bancos hoje são isso. No anteparo do banco. Eu vou lá no caixa. É caixa eletrônica. Aliás, os bancos fazem de propósito. Olha, às vezes eu faço transferência aqui. Para minha conta poupança, vou checar. Não é só isso. Não é só isso, André, Renato. Está passando, vai chegar um momento que não haverá mais caixa físico para atender você. Será tudo desses caixas eletrônicos. Os bancos estão fazendo isso para já ir aculturando. Vá se acostumando. É bom já ir se acostumando, porque, olha, antigamente tinha um ou dois. Hoje é assim um repertório enorme de caixas eletrônicos. Pode ir em qualquer banco. Agora, qualquer banco. Esse rapaz saindo ileso de tudo isso aí, que do fundo do coração eu espero que saia, até para não desgastar o pai dele. Vai sair do fundo do coração, eu espero que ele saia ileso depois de tudo apurado, enfim, tudo isso. Mas assim sendo, ele é um gênio das finanças, né? É de tirar o chapéu. 7 e 11. Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Ganhar dinheiro não é crime, não. 7 e 11. Saiu o nome do juiz que vai substituir o Moro. Luiz Antônio Bonatti. Diz que esse cara é mais duro. Aí está aqui na Veja. Será o convocado para assumir os processos da Lava Jato. Então a Gabriela não vai julgar, não vai sentenciar. Não, é ela. Não. É não. Se já tem um cara... Não, ele será convocado, ele não assumiu ainda. Até ele assumir, ela é a titular. Ela é substituta. Ela tem até o final desse mês. Ele é o sucessor, ela é a substituta. Mas ela é substituta com pleno poder. poder. Não, claro. Mas se ele assumir, vai ter que se inteirar dos fatos, aí tudo isso vai... Ele já deve ter ligado para ela, ter dito, olha, dá logo sentença nesse negócio aí que eu quero assumir, já com essa sentença, eles combinam. Tá tudo, até a alegação final tem tudo. Ela não vai esperar por ele, não vai por ele, não. Daqui pro final do mês ela dá a sentença. Vai ser o último ato dela, como juiz, vai ser essa sentença. Falar sobre o Mourão aí, tá? General Meteu Mourão. Isso em exercício. A loja, na hora, tinha ainda uma ampla oferta. São os vagabundos se aposentam com 44 anos. Se aposentar com 44 anos é um absurdo. Pode ser um pouquinho mais velho, né? Mas não pode também ser com 70. Alô? Oi? Alô, Prata. Através de uma cultura pautada pela competência e pela confiança. A loja na hora está nos melhores shoppings da cidade. O Shopping Center 1, o Shopping Bel Passeio, na Cidade do Mundo, em frente ao Center 1, o Shopping Rio Mar e o Shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja na hora pronta para receber você. Loja na hora. 29 anos. É rápido. É seguro. Eu falei loja na hora. Tá certo. Tá bom, meu amigo. Olá, bom dia. Está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e com certeza que... O cara tá mandando um recado para você. Ninguém pode, né, Capibiri, porque o cara tem dinheiro, ele depois do jeito que ele quiser, do caixa eletrônico. Se ele gosta de ir para a boca do cara, o problema é dele. Ora, mas... É costume, é costume. Eu não vou... Eu faz muito tempo que eu não entro em agência bancária. Só entro no caixa eletrônico. Nas padarias... Aliás, só vou quando tudo meu é internet. Não, o seu é até internet. Eu nem internet uso. Eu ainda vou para um espaço físico. O caixa eletrônico. O pão francês integral. Agora mesmo. Mas nem dinheiro físico vai ter mais. Já não agora vai ter mesmo, mais. fui ali no caixa eletrônico, aí fiz um saque daquele aqui. Entrou, né? Mas eu não vou à agência bancária. O que eu fiz? Tudo pela eletrônico. Internet. A internet eu mandei para você, mandei o comprovante por internet. Tudo. E agora é bom porque o supermercado... Agora, se eu recebo em cheque, em cash, eu tenho que ir lá.
Fica o cara... Vai lá no caixa, na boca do caixa. Que você gosta. O Josias, bicho, eu amo o Josias. Aí diz que o Flávio não gosta de tese. Meu amigo, eu recebo dinheiro. Em dinheiro, não tem como fazer TED. Começa daí. É tecnicamente impossível. TED é transferência bancária. É o dinheiro que está numa conta e passou para outra. Se eu te pago, como o cara lá me pagava às vezes em cash, vou na casa e recebo. Ou eu te pago pra ti aqui, cara a cara, ou eu tenho que ir num banco e fazer o depósito. Não pode ser TED. Tem uma parte que eu recebo em cash. Eu tenho que ir lá e pegar dinheiro vivo. Eu vou depositar. Eu não estou dizendo nada ilegal. Você é dono de sorveteria. Agora o André, porque tem a mania de... Ele sai lá da cama e assim, é velho. Não, eu adoro pagar na boca do caixa. Isso é louco. Mas gosto, mas eu gosto dele, né? Mas confiável, confiável, né? Eu acho mais confiável nos caixas eletrônicos. E também compramos um centro culinário com cursos. A câmera está em cima de mim. Isso aí, isso é um negócio do costume. Eu ainda tinha essa resistência, porque eu gosto, eu recebo minhas contas, aí eu ainda resistei mais. Hoje, vou no caixa eletrônico, passa ali o código de barra no instante. Eu me lembro do... Na caixa, né? Com dinheiro para poupança. Botou o dinheiro aqui. O cara botou, aí o cara guardou. Aí chegou outro para sacar. Aí o cara pegou o dinheiro. Ele disse, o meu dinheiro não. O meu dinheiro não é seu, não. Eu vim dos caixas, porque muitos velhos não sabem manusear, né? Com aquele... Quer ajuda, aquele pessoal quer ajuda, para a gente, porque os velhos não sabem. É por isso que ainda tem muito em caixa. É para os velhos. Porque essa juventude não vai ter mais nem agência física. Amigo, nem dinheiro físico vai ter. É criptomoeda, é cartão. Nem para pagar ônibus, você vai usar mais dinheiro? Eu acho que não na casa da Garcia. Aí. Você, dono de casa, Esse feijão faz feijão de qualidade. Quando fazer suas compras, leve feijão Quicau. Saboroso, delicioso. Feijão Quicau é mais sabor na sua mesa. Feijão Quicau, a marca do feijão. Telepedidos 91 46 42 34. Feijão é Quicau. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. Muito bem, 7h16, Luciano e André, a Veja está dando aqui matéria agora, foi postada agora no site da Veja, dia 22, postada agora às 7h44 da manhã. O juiz Luiz Antônio Bonatti, da 21ª Vara da Justiça Federal do Paraná, será o convocado para assumir os processos da Operação Lava Jato em substituição ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e vai assumir o cargo se assim desejar. Ou seja, ele foi selecionado, mas ele só assume se quiser. Ele será perguntado, quer assumir? A reportagem da revista Veja obteve a listagem final para as inscrições para a vaga de Moro no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O prazo de inscrição se encerrou ontem, segunda-feira, dia 21, e Bonatti superou todos os demais candidatos no critério utilizado para a definição do substituto, antiguidade na magistratura, com desempate definido pela melhor colocação no concurso público. Bonatti nasceu em Curitiba, formou-se em Direito na Faculdade de Direito de Curitiba em 79, ingressou na Justiça Federal em setembro de 93, na primeira Vara Federal, Foz do Iguaçu, atuou na terceira Vara Criminal Federal de Curitiba e na primeira Vara Federal de Criciúma, além de várias previdenciárias. É especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná e um dos autores do livro Exportação e Importação no Direito Brasileiro. Ficou conhecido por ser o juiz responsável pela primeira condenação criminal de pessoa jurídica no Brasil em 2002. Dizem que ele, inclusive, trabalhou com o Bretas. É isso aí. Pronto. Então, a juíza Gabriela, parece até o final do mês, Luciano, e aí, mês de fevereiro, vão chamar o Bonatti. Você foi classificado. Assuma ou não assuma? Aí ele que diz, assuma. Então, ele passa a ser o titular e a Gabriela não responderá mais, porque até ela é juiz substituto, com plenos direitos, e ela que deve dar a sentença do sítio do Atibaia, que deve sair daqui no final do mês. Aliás, com o temperamento, a atitude da ministra Gabriela Hart, né? Bonita, juíza, forte. Diz que o Lula, com esse Bonatti, vai sentir saudade do Moro. Não, com a Gabriela, você já estava sentindo saudade do Moro. E dizem que com esse Bonatti, o negócio ainda é mais complicado. O buraco é mais limpar. O que vai acontecer? Vai acabar com aquela tese vagabunda de perseguição judicial, que não se sustenta, é insustentável.
porque quiseram personalizar. No início, era o juiz, xerife, Moro, né, que estaria contra o Lula, né? E até assim, o Moro estava fazendo isso para ser ministro da Justiça do Bolsonaro, quando o Bolsonaro não estava nem no radar como candidato, né, como presidenciável, né? E mesmo depois que ele foi para o radar, diziam muitos que ele não chegaria nem ao segundo turno, e se chegasse, seria massacrado. A realidade está dizendo o contrário, né? Bom, mas o que eu queria falar sobre a Previdência, que certamente hoje nós teremos... Você ia falar do namoro do Brad Pitt com a Charlize Theron? Não. Mas esse Brad Pitt é um sorte. Essa Charlize Theron... Desde Nicole Kidman. Eu era apaixonado pela Nicole Kidman. Nossa, aquela mulher. Não, mas Nicole Kidman não era ele, não. Era o Tom Cruise. Aquele filme de olhos bem fechados. Hein? É com o Tom Cruise. Filmaço. Tá. Aquele filme é maravilhoso. Foi Mas tem vários outros, né? Foi finalizado pelo Spielberg, porque o diretor morreu no filme. E ela aparece em certa cena linda, loira. Nua. Nossa, nua, né? não, aquela mulher é maravilhosa. E é hoje, tem um novo filme Ela dela aí. casada com o Tom Cruise. Né? Tem um filme aí, ela já madura, sem maquiagem também. Diz que ela tá, não viu o filme, diz que ela tá arrasando. Meu amigo, a Charlize Theron, uma sul-africana linda. O Brad Pitt, tem 55 anos, ela 43, os dois. Ela foi dormir na mansão dele. Ora, se ela dormiu lá... Dormiu. Não, Será que só dormiu. dormiu? Vocês pedem, não é de nada. Porque uma mulher dessa vai dormir na minha casa, pode Deus. Não é o Cidade que dormia bêbado? Não. Vamos acordar um pouco. Sobre a Previdência, eu vejo Mourão, né, que está no exercício da presidência. Olha, você falou aqui, Fernando Henrique, que é poliglota, viu? Dava aulas em francês. Pô, eu falei. Aulas em Mas o Mourão fala melhor que ele. Sei não. Mas, né? Eu acho que não. Mas vamos lá. O que é que o Mourão está dizendo? E muita gente dizia que o Bolsonaro ficaria refém dos militares, principalmente quando esses militares que chegaram aos postos, esses novos comandantes, né? Todos eles defendendo aí corporativamente, defendendo os seus que não fizessem parte da reforma. Então, Mourão, em boa hora, está com um discurso maravilhoso, dizendo que os militares têm que dar também a sua contribuição, é óbvio. Todos têm que dar. A sociedade brasileira é uma casta. Não estou dizendo que os militares são, não. Quando eu falo em casta, eu me lembro do judiciário. Não tem como a gente fugir disso daí. E tem também uma previdência gorda. Começa assim, a previdência do civil para o servidor público, né, da iniciativa privada para o servidor público, já é uma diferença enorme. E o rombo maior está exatamente lá no servidor público. Para você ter uma ideia, o serviço público é um percentual mínimo da população brasileira. E o que se gasta com a Previdência para pagar servidor público é o mesmo que se gasta para pagar todo o restante da sociedade brasileira. Num claro descompasso, numa clara desigualdade social entre os dois regimes. E dentro desse regime, que já é de beneficiários, de privilegiados, há aquela casta do servidor, até então também tinha os militares e o judiciário. O judiciário, em termos de grana, e os militares, é um absurdo que um militar, um cara que é treinado fisicamente, está bem disposto, se aposente aos 44 anos. É aquilo que o Fernando Henrique disse, foi muito mal compreendido e foi muito explorado quando ele disse que quem que quer se aposentar aos 50 anos é um vagabundo, que não quer trabalhar. Então se aplica também ao militar, com todo respeito aos militares, que eu tenho bato continência para os militares. Mas está errada essa aposentadoria aos 44 anos. Eu conheço o próprio Mourão. Quantos anos tem o Mourão? Esteve aqui, um vigor físico invejável. Então são pessoas que ainda podem contribuir para a sociedade brasileira e podem contribuir para a Previdência. Não é hora de eles se aposentarem. Eu acho que os militares, os que estão nas ruas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, esses sim, esses têm uma vida penosa, porque os militares só vão, de vez em quando, para essas GLOs. Caso contrário, eles estão naquelas operações e se preparando para o inimigo externo. Então não estão na guerra. Quem foi para a guerra, tudo bem, é uma coisa diferente. Então, quando é vida venha, e abraçando, louvando o general Mourão, ele disse que está na hora também de os militares brasileiros contribuírem para essa reforma, que é necessária e é urgente para a salvação da economia brasileira.
Ô, Luciano, tem um ouvinte aqui, rapidamente, ele disse que tem o Bradesco está aceitando até... Vamos ouvir aqui rapidamente o ouvinte aqui. Márcio Voz aqui falando, seu ouvinte diariamente, né? Olha, esse negócio de caixa eletrônico, Renato, isso é tão prático, rápido e moderno, né? Que hoje em dia, no Bradesco, pelo menos eu vivi essa situação, no Bradesco tem caixas eletrônicos que você não coloca mais o dinheiro em envelope, você já coloca a cédula mesmo e automaticamente já está na conta da pessoa em que você vai depositar, entendeu? Então, um negócio prático, né? E o Bradesco já inovou isso. Não tem mais esse de você esperar até o final do dia para o rapaz pegar lá no caixa eletrônico, contar e depois depositar a sua conta, entendeu? Rapaz, o negócio é tão moderno, isso aí é prático, isso aí é coisa dos tempos que estão mudando, né? Tem que ser coisa mais prática. Olha, o Bradesco já recebe o depósito em cash, e aí na hora que você bota lá na máquina, já o banco automaticamente já acredita imediatamente. Não precisa mais ter o final do dia, porque do envelope, o envelope é retirado, vai para a agência, o cara vai contar e depois acredita. Tem um prazo para acreditar. Deixa eu te dar um exemplo, eu acabei de me lembrar, é um exemplo pessoal. A minha conta principal, olha aí que chique, né? Minha conta principal de banco é num banco que não tem agência física. É um banco completamente virtual. Então, o meu salário vai para lá, transfiro para lá. Aí, quando eu quero sacar em dinheiro em cash, aí vou para qualquer caixa eletrônica. Eles mandam um token altamente seguro. Aquele token, se eu não usar dentro de 30 segundos, ele já é mudado para outro token, fica mudando o tempo todo para evitar. E, obviamente, eu só posso sacar se eu tiver com o celular na mão. Hoje em dia, eu digo isso, né? O mundo está dentro do celular. O que não está no celular, não está no mundo. Essa é a nossa realidade. Então, hoje, pululam os bancos virtuais. Então, eu tenho um banco, não quero dizer o nome para não fazer propaganda, que eu acho maravilhoso, estou me dando muito bem com ele, que não tem agência física. Não tem agência física. E esta é uma realidade já de agora, não é coisa próxima não, como o ouvinte acabou de dizer. E proximamente, o próprio dinheiro, papel, físico, também não existirá mais. É uma coisa cada vez... Já tem países por aí que a quantidade de dinheiro é mínima, é tudo no virtual, é tudo no plástico. Aqui em Fortaleza já tem... Não, aqui em Fortaleza já tem ônibus que não aceita dinheiro. É tudo no plástico. É isso aí. Rapaz, esse negócio esquisito, ó, o Globo.com bota aqui, sem sala no Planalto, Mourão atua no anexo. Quer dizer, os caras querem manchete só para falar mal. Aí eu clico aqui, ó, na matéria, né, para ver. Como é que é esse negócio aqui, o Mourão? Aí é a matéria que aparece. Fala Bolsonaro em Casqueirão. Rapaz, quando eu e fica o Globo querendo dar, dizer como fazer jornalismo. A matéria aqui é o vice-Mourão. Você clica, aparece o Flávio Bolsonaro com o negócio do Casqueirão. Brincadeira isso aí. Um país diz que o negócio terrível. Isso aqui não é uma perseguição. Eu estava vendo lá do ex-assessor de imprensa do falando em vice, né, do Marco Maciel. Disse que era um negócio de louco, que o Marco Maciel tinha uma doença que ele dormia em média, Luciano, 20 minutos por dia. Então ele chegava para trabalhar ele chegava para trabalhar 6h30, 7h. É por isso que morreu logo, porque não pode. Está vivo, mas está vivo. Vai 20 minutos por dia só. Em média é isso. Ele dormia. Então ele chegava para trabalhar 6h30, 7 da manhã, saía 2 da manhã. Dormir faz bem e o assessor tinha que acompanhar. Renato, eu pedi admissão. Eu digo, não, meu filho, dá. Me pediram para falar, você falou sobre o caso da Paraíba, né? Tom Alto. Eu li a nota aqui. Mas eu vi a matéria no Fantástico e o jornalista tentou ouvir a Arquidiocese, tentou ouvir Dom Aldo. Dom Aldo respondeu que não iria responder daquele tipo de entrevista. Eu não critiquei o jornalista, não. Eu critiquei foi o Ministério Público que quebrou o sigilo do processo. O Dom Aldo informou assim, olha, todos aqueles padres, que eram 3 padres acusados de fazer, se não pedofilia, homossexualismo, assédio, lá pagava até a flanelinha. O flanelinha foi preso, foi morto depois, né? E contra o Dom Aldo, ele disse que não, mas foram todos absolvidos por unanimidade. O que o repórter disse é que foram absolvidos porque os crimes prescreveram. Mas no caso, aí o que tem agora? Uma condenação. Quando tem a condenação, o sigilo cai em parte. Porque a prescrição não é inocência. Exatamente. É porque o Estado não foi diligente. Aí a condenação agora é numa questão
trabalhista. 12 milhões de reais, correspondente a 1 milhão por cada ano de Dom Aldo na gestão. E havia uma denúncia... Tanto que o Ministério Público do Trabalho vazou. Havia uma denúncia, aí já não é nem vazamento, tá? Porque houve a condenação, então quando tem a Mas condenação é público. O segredo de justiça. Quando tem condenação, não tem mais o segredo, né? Foi condenado, vai para o Diário Oficial. Vai para o Diário Oficial. Não, ele pode ter revelado alguma coisa, né, que estava em sigilo. Mas, assim, aí havia uma denúncia contra Dom Aldo de assédio. Aí Dom Aldo até renunciou porque tinha essa denúncia contra assédio. Nesta matéria, o cara que denunciou assédio foi mais longe. Disse que, na verdade, manteve relações sexuais com Dom Aldo. Valeu, 7h30, a gente volta amanhã a partir das 5. Vem aí o César Luiz. Olha, César, a audiência está lá em cima. Tu joga lá para cima. Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Fiquem aí com César Luiz na Assunção. E a vocês aqui das redes sociais, nosso apelo para que vocês continuem fazendo o partilhamento do vídeo e também estejam no YouTube. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus. Aí os padrinhos tudo dando volta.